Tadalafila em spray sublingual ou comprimido via oral? Qual a melhor opção? A tadalafila, além do comprimido, que é a forma mais conhecida, também tem na forma de spray sublingual. E essa fórmula permite e promete uma absorção mais rápida e algumas vantagens sobre a forma oral tradicional. E hoje nós vamos comparar essas duas formas, o spray sublingual com o nosso velho conhecido comprimido oral. Vamos falar sobre os pontos positivos e negativos de cada uma dessas alternativas. Para quem não me conhece, me chamo Dr. João e já vou pedindo para você se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo, curtir esse vídeo, para a gente ajudar aquelas pessoas que não têm acesso a médicos, hospitais, planos de saúde, fazer com que essas pessoas pelo menos tenham acesso à informação, porque a informação de qualidade salva vidas e essa informação de hoje ela vai ser útil para muitos homens que sofrem com a disfunção erétil. Para começar, o que é a tadalafila? É um medicamento utilizado no tratamento desse problema que eu acabei de falar, da disfunção erétil, e também pode ser utilizado no tratamento da hiperplasia prostática benigna, da próstata aumentada. A tadalafila funciona como um inibidor de uma enzima chamada fosfodiesterase 5. Inibindo essa enzima, ele promove a vasodilatação e aumenta o fluxo sanguíneo para o pênis, porque há um aumento da disponibilidade do óxido nítrico, o que vai resultar numa ereção mais firme e mais duradoura. Como funciona o comprimido oral? Como eu falei, é a forma mais tradicional de uso e é encontrada em doses de 5 mg, que é o chamado diário, né, o Tadala diário, ou temos também a dose de 20 mg, que é o uso chamado de sob demanda. Quando você toma o comprimido, ele chega no seu trato gastrointestinal e é absorvido, levando cerca de 60 minutos para começar a fazer efeito. Depois, ele é metabolizado pelo fígado no efeito que chamamos de primeira passagem, o que vai reduzir a sua biodisponibilidade. E é aí que entra uma diferença crucial entre o comprimido e o spray. Porque o spray ele é sublingual, então ele é absorvido pela mucosa oral e entra diretamente na corrente sanguínea. Ele não tem o efeito de primeira passagem no fígado. Porque quando você toma um medicamento de forma via oral, antes de entrar na corrente sanguínea, ele passa pelo fígado. E como isso pode acabar reduzindo a sua biodisponibilidade. Quando ele vai e é absorvido pela mucosa oral, de forma sublingual, ele começa a agir mais rapidamente, entre 15 a 30 minutos após o uso, porque ele não passa pelo metabolismo hepático, e isso vai aumentar a biodisponibilidade e reduzir a dose necessária. Então vamos lá, primeira diferença entre sublingual e comprimido é o tempo de ação. No sublingual vai ser entre 15 a 30 minutos. No comprimido vai ser entre 45 e 60 minutos. Então, para uma emergência, digamos assim, o sublingual é melhor. Absorção. O spray sublingual ele é absorvido diretamente pela mucosa oral. Já o comprimido é metabolizado pelo fígado, porque ele é absorvido no trato gastrointestinal. A biodisponibilidade, por esse motivo, vai ser maior no spray sublingual e menor no comprimido via oral devido ao metabolismo hepático, ao efeito de primeira passagem. Os efeitos colaterais do spray sublingual também vão ser menores, porque, em tese, a dose necessária também será menor. Agora, no comprimido via oral, a gente vê que é bastante comum as pessoas terem dores musculares depois do uso. Outros têm náuseas, têm desconforto gástrico. A forma de uso, obviamente, é diferente. Um é um spray sob a língua, o outro é um comprimido ingerido com água, de preferência em jejum. E a disponibilidade, ela também é diferente, porque o spray ele está disponível apenas com
receita médica para mandar manipular, enquanto o comprimido via oral você compra em qualquer farmácia. Então, quais são as vantagens do spray? Absorção mais rápida, dose menor e mais eficiente, reduzindo o risco de efeitos colaterais. Então, ele também vai ser ideal para pacientes com dificuldade de deglutir, de engolir, de tomar comprimidos, ou pacientes que tenham problemas gastrointestinais. Desvantagens do spray: não está disponível em farmácias tradicionais, apenas em farmácias de manipulação, e é necessário a prescrição e orientação de um profissional para uso adequado. Os efeitos colaterais possíveis, tanto no spray quanto no comprimido, podem incluir dor de cabeça, dor muscular, dor nas costas, mas o spray, por ter absorção direta, ele pode acabar reduzindo a incidência destes efeitos colaterais. Como escolher a melhor opção? Spray sublingual, recomendado para pacientes que querem um efeito mais rápido e eficiente, ideal para quem tem problema para engolir o comprimido e desconforto gástrico. Comprimido via oral é a melhor opção para o uso diário, ou quando o tempo de ação não é tão importante assim, é mais fácil de encontrar e não exige manipulação. Lembrando, nunca use tadalafila ou qualquer outro medicamento sem orientação médica, porque o uso inadequado pode causar prejuízos graves, como o priapismo, que é aquela ereção que não cessa. Isso é uma emergência médica. E também a tadalafila tem interação com diversos medicamentos, mais notadamente os nitratos, como o Isordil. O pessoal que tem angina, que sente dor no peito, costuma tomar esse medicamento, não pode tomar junto com a tadalafila. Pessoal, convite para vocês lerem o meu livro. Por quê? Problemas de ereção muitas vezes são problemas de circulação. E o que causa má circulação? Obesidade, diabetes, hipertensão, colesterol alto, beber, fumar, tudo isso causa esse problema e vai impactar negativamente na sua saúde sexual. Tem o livro na forma física, tem o livro na forma digital, além disso tem um outro livro chamado Segredos da Circulação, que é mais específico ainda para a circulação. Todos os links, inclusive o link para marcar consulta comigo se quiser, estão na descrição no vídeo e nos comentários fixados. Então clica lá, escolhe o que você quer e inicia a contagem regressiva para a sua vida se transformar para melhor. Pessoal, tanto o comprimido quanto o spray sublingual têm seus benefícios e suas limitações. A escolha deve ser feita sempre em conjunto com o médico, de preferência, obviamente, um urologista, avaliando as suas necessidades e suas condições de saúde. Já usou algum método desses? Comenta aí, fala pra mim, me conta também de que parte do mundo você me assiste, que eu quero te conhecer melhor. E mais uma vez, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e também se inscrever no canal, ativando o sino das notificações. E continua comigo, não se vá e assista esse vídeo aqui sobre o trio do amor e esse vídeo aqui sobre um chá que vai turbinar a sua ereção. Não é um tchau, é um até logo, a gente se vê daqui a pouco nesse vídeo aqui e nesse vídeo aqui.